Vamos falar sobre ferramentas e técnicas para aplicação de melhorias. Bom, ao longo de todo esse conteúdo que a gente vem conversando, chega um momento em que a gente vai trabalhar um desenho, né? Uma projeção de um diagrama, de um processo, e a gente vai tentar, naquele momento, apresentar as possibilidades que aquele processo poderá passar como um processo de melhorias. Todavia, existem questões que estão por trás do processo. São questões que muitas vezes passam desapercebidas e que, à medida que você vai tomando conhecimento da amplitude que a gestão de processos pode gerar dentro da sua empresa, da sua área, no processo que você atua, e você começa a desenvolver esses pontos, você vai entendendo que as possibilidades são enormes para que você construa processos seguros, processos eficazes, processos com qualidade, processos que garantem a segurança, a continuidade. Então, existem muitas coisas aqui que a gente vai falar, agora num campo, eu diria, dos bastidores da gestão de processos. Então, se prepare, né, para que a gente possa falar sobre esses pontos e que você possa depois aprimorar isso no seu dia a dia, independentemente da gestão de processo, do BPM implementado ou não, são ferramentas e técnicas utilizadas nas empresas para fins de planejamento estratégico, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o jogo. Primeiro, existe uma matriz chamada matriz básico, que são justamente 6 letras, né, que é o BASICO, que dão as diretrizes das ações que as empresas podem tomar para fins de melhoria, de aplicação de melhorias em seus processos, nas suas atividades. Então, são 6 critérios, né, um para cada letra. Daí levar em conta a relação aos processos que precisam de melhorias contínuas de suas empresas, tá? Para decidir quais deles atacar primeiro. Então, primeiro, B, benefícios para a empresa. Analise a redução de custo, aumento de lucro, diminuição de risco, aumento da velocidade, etc. O B é quando você vai mexer num processo, você avalia se ele vai trazer algum benefício para a empresa no âmbito de redução de custo, aumento de lucro, diminuição de risco. Então, se ele se enquadrar nisso, você deve aplicar. Ok? Então, é algo que você precisa aplicar, que deve fazer parte das ações de melhorias naquele momento. A. Abrangência. Qual a quantidade de colaboradores terão acesso, terão seu trabalho facilitado por essa melhoria? Ou seja, você vai aplicar uma melhoria que vai alcançar 2 pessoas, mas tem um esforço enorme para você aplicar aquela melhoria, vale a pena? Não, eu vou aplicar uma melhoria que vai trabalhar aí, que 30%, 40% da empresa vai se beneficiar. Então, é uma melhoria que vale a pena você priorizar. Não que essa, que seria para 2 pessoas, não seja importante, mas no momento de você priorizar as melhorias, você precisa avaliar se a abrangência ela tem uma abrangência grande ou se ela tem uma abrangência muito reduzida, que aí não vai ganhar força para que seja incluída na pauta das prioridades. Tá bom? Terceiro, S, satisfação do cliente. Quão satisfeitas as equipes de trabalho ficarão com esta implementação? Você vai trabalhar melhoria, vai deixar pessoas satisfeitas com essa melhoria? Quão satisfeitas vão ficar as pessoas a partir do momento que você melhorar esse processo? E aí eu não digo só cliente externo, tá? A gente está falando de clientes internos, ou seja, o processo está dentro da empresa, você vai fazer uma atividade que você corrigindo ali um processo,
ele vai trazer alegria para o povo. Ah, gente, isso aqui, como isso aqui era ruim, agora vai ficar muito melhor dessa forma. Se tem satisfação, coloque como pauta de melhoria. Investimentos necessários, que é o I. Calcule os valores para a empresa, que a empresa terá que dispor para operacionalizar esta solução. Ou seja, você tem que, antes de prover a melhoria, avaliar quais os impactos financeiros a empresa vai sofrer para melhorar aquele processo. Então, se a melhoria vai ser a troca do ERP, do software de gestão da empresa, não vai ser um custo barato. Então, isso vai ter que ser apresentado para a empresa, sabendo que a empresa vai decidir se vai ou não, porque ela vai ter que avaliar o tipo de investimento, a capacidade de investimento que ela tem para substituir o ERP que ela usa atualmente. Tá? O C, clientes externos satisfeitos. Agora sim, a gente vai falar de clientes externos. Qual será o aumento da percepção de valor no produto ou no serviço da empresa pelos clientes? Então, se você vai mudar um processo interno, esse processo vai alcançar o cliente lá fora, qual a percepção que eles vão ter quando você muda um processo teu interno? Quando a gente fala só de DP e RH, a percepção é bem mínima, porque você não lida com o cliente externo. Existe um ponto que vai ter impacto no cliente externo quando a sua empresa presta serviço, você coloca um profissional dentro das empresas prestando serviço, e a empresa percebeu que a qualidade das pessoas que você vem recrutando aumentou, a rotatividade das pessoas que ficam alocadas nas empresas diminuiu. Então, se as mudanças que você implementar gerar esse tipo de controle, esse tipo de benefício lá na ponta, o cliente vai perceber, então sim, é algo que deve ser aplicado como melhoria. E o sexto, não está em negrito aí, é a operação simples. Esta solução será muito complexa para ser posta na prática. Se você vê que a complexidade é muito alta, que vai gerar um alvoroço muito grande dentro da empresa, tente equalizar essa implementação, né, para que você tenha ali a possibilidade de colocar aquilo como pauta emergencial ou fazer de forma gradativa para que não gere muita complexidade e muitos gargalos durante essa execução. Então, você pega isso tudo, dê uma nota de 1 a 5 para cada uma dessas melhorias que você vai propor, some e descubra quais são as prioritárias do seu negócio, dando preferência para as com soma mais altas. Ok? Então, esse é o critério. Matriz básico, muito simples de implementar, ou melhor, muito prática de ser implementada, com a dinâmica bem tranquila, que não exige muito planejamento no âmbito mais detalhado, mais complexo. Ok? Vamos para a segunda? A segunda é o diagrama de Chikawa, ou que chamam até de espinha de peixe, que é o diagrama que trabalha a causa e efeito. Vamos lá. Agora que você descobriu quais processos otimizar na anterior, né, na matriz básica, você já decidiu qual que você vai priorizar. Aí agora você vai usar a ferramenta para a melhoria do processo, também chamado de diagrama de Chikawa, que é o diagrama de causa e efeito, que vai analisar ali 6 M's, tá, em busca da causa do problema que vem ocorrendo. Primeiro M é o método, ou seja, a forma que está sendo feita. Segundo M é o material que está sendo usado. Terceiro M, a mão de obra. Quarto M, a máquina. Quinto M, medida, ou seja, a quantificação, mensuração. E o sexto M, que é o meio ambiente. Então, esses 6 M's, eles são analisados dentro, lógico, da aplicabilidade do processo onde você está inserido. Tá? E aí, quando você pega isso, que, lógico, na área de DPRH você não vai conseguir aplicar todos esses M's, mas os M's que são possíveis você pode fazer da seguinte forma. Faça a seguinte pergunta
em relação ao problema que deve ser resolvido para a melhoria do processo. Por que isto está acontecendo? Ou seja, você pega o problema que identificou e pergunta para ele assim, por que isso está acontecendo? Aí alguém vai dar uma resposta. Aí você verifica esse item na lista, né? Ele pode estar contribuindo para o problema, mas não pare na primeira resposta, que é o que está dizendo aqui. Aí você pergunta novamente. Existe uma técnica chamada dos 5 porquês, que você faz o primeiro porquê, pergunta. Aí você faz o primeiro porquê, o segundo porquê, terceiro porquê, quarto porquê. Às vezes você encerra no porquê na terceira. Às vezes encerra na quarta. Às vezes você encerra na quinta. E aí, por que isso está acontecendo? Você vai exigindo até que a resposta dada seja a causa inicial do problema. Porque muitas vezes a gente trata o problema não na causa, trata o problema no efeito. Então, por isso que o diagrama é o diagrama de causa e efeito, porque você vai tratar a causa que vai repercutir no efeito. Se você tratar de um problema que é o efeito, você não atingiu a causa. Dá um exemplo. Você calcula uma rescisão de contrato e os valores vieram errados. Aí o que você faz? Você vai lá, ajusta o valor no evento, dentro do sistema de folha na mão. A verba, você vai lá, saiu errado o valor, você vai lá e corrige na mão. Aí você corrigiu na mão. Beleza. Salvou, ficou lá com o valor certinho, salvou, emitiu o documento de rescisão de contrato, homologou o funcionário e tal, resolveu. Resolveu o problema? Resolveu a causa ou você resolveu o efeito? Por quê? A hora que você calcular uma nova rescisão, esse problema vai voltar. Então, o que você tem que fazer? Tem que corrigir lá no parâmetro, na fórmula. O que calculou errado? Corrija a fórmula, corrija o parâmetro. E você vai ver que na próxima, o efeito vai vir positivo. Então, você está fazendo um processo de treinamento e está vendo que não está tendo resultado, você não está fazendo uma avaliação pós-treinamento. Você está errando, você não está conseguindo ouvir as pessoas, se o treinamento está sendo bem aplicado, se o treinamento teve conteúdo adequado, o professor era qualificado, se o ambiente era adequado, se tinha uma infraestrutura boa, conteúdo bom. Então, você não analisou isso tudo. As pessoas estão sendo treinadas e estão saindo como se nada tivesse acontecido no treinamento. Não está agregando valor para ela. Então, o que você tem que fazer? Ah, eu vou trocar o professor. Tá, se você trocar o professor e a metodologia for a mesma, vai mudar alguma coisa? Não vai. O outro professor vai reproduzir a mesma metodologia. Então, você tem que trabalhar a causa e não o efeito. E aí, avançando, a gente tem algumas coisas que a gente deve analisar como potenciais problemas ou pontos fracos. Tá? Primeiro, a parte da burocracia dentro da empresa. Tá? Então, a empresa às vezes é burocrática, às vezes ela amarra muitas coisas e as coisas acabam não fluindo. Isso passa a ser um problema e ser um ponto fraco da empresa. Planejamento. Falta ou insuficiência. Não se planeja nada dentro da empresa. Atividades que não agregam valor. Você vai fazer uma melhoria, você está trabalhando numa atividade que não agrega valor, por que você está aplicando a melhoria numa atividade que não agrega valor? Então, essa atividade não deve ser aplicada à melhoria. Ela tem que ser descartada. Prazo de execução do processo. Não existe. Então, você não tem prazos. E as coisas vão surgindo, vão acontecendo e não tem o que a gente chama de SLA entre as áreas, né? Que é o acordo de nível de serviço. Até quando tem que receber, até quando tem que devolver para o outro, até quando o outro deve processar e mandar para frente. É um outro ponto. Retrabalho / conferência. Tem? Não tem? Não tem checklist? Lembra que a gente falou do checklist? Risco. O qual essa atividade pode colocar um risco dentro da empresa, risco para o colaborador, risco para o processo, risco para a empresa, risco para a imagem. Comunicação interna
externa na execução do processo. Como é que essa relação de comunicação? Fundamental isso aqui. Quando você está implementando o BPM, então, você tem que trabalhar demais comunicação. Desempenho do processo, gargalos. Né? Tem muito gargalo? Tem muito gargalo? Esse é um ponto fraco, tem que corrigir gargalo. Falamos, né, na aula de gargalo. Competência para execução do processo. A pessoa que está fazendo, sabe? Tem formação, tem especialização, domina o processo, precisa de treinamento, tem que avaliar esse item. Ameaças externas. É uma lei que pode mudar, é uma concorrência, é a legislação que tem que ser aplicada corretamente. Enfim, tudo que possa ser externo, que possa ser uma dificuldade para a empresa, para o processo, tem que ser avaliado. Tempo de execução, custo do processo, sistemas que estão obsoletos, inexistentes, tudo isso tem que ser analisado como potenciais problemas. Ok? Controle de sistemas não oficial, Excel, Access, alguns controles que as empresas acabam criando que não são software de gestão, são ferramentas de apoio. O Excel não é um software de gestão. O Excel é uma ferramenta de apoio. E aí acaba se tornando ali a ferramenta oficial. Por quê? Porque não tem um software especializado para aquilo. Beleza? Então, aqui perdi o nome aqui do diagrama. Diagrama de Chikawa, ok? É o diagrama de causa e efeito. A gente deve trabalhar os pontos na causa e não no efeito. Número 3, muito conhecido na área de gestão. Quem fez administração conhece bem isso aqui. E quem fez RH e quem fez administração também viu o diagrama de Chikawa, né? É o chamado PDCA, né? Que é o círculo da gestão de melhoria contínua. Então, você começa com P de planejamento, plan, D de do, que é fazer, C de check, de checar, de verificar, e o action, que é o agir ou agir corretivamente, né? Que é a ação. Esse ciclo, ele é o que a gente chama de ciclo de melhoria contínua. Todas as vezes que você aplica o processo, executa o processo, você faz um planejamento. Vou planejar a execução de uma admissão. Planejei. Vou chegar, vou receber os documentos, vou fazer a conferência, vou cadastrar, vou mandar o candidato para o exame médico, vou cadastrar os dados. Quando ele voltar, eu já estou com o documento impresso, a gente conversa, assina e acabou o processo. Então, eu planejei, eu executei, eu verifiquei se tudo isso deu certo, e aí, ao término disso, eu posso fazer uma avaliação desse processo admissional. Eu posso trabalhar, por exemplo, no dia que o candidato foi lá, entregou o documento, teve uma entrevista com o RH, o RH validou ali, aprovou ele. Ele falou com o gestor gostou, deu ok. Naquele dia, que já estava aprovada a contratação, eles poderiam ter encaminhado já o candidato para fazer o exame médico. Então, eu estou agora no agir corretivamente. Estou analisando. E aí eu penso, bom, eu posso perguntar se ele tem conta no banco que a empresa paga? Posso. Eu posso dar um encaminhamento para o exame médico admissional para ele no dia da aprovação? Pode. Então, olha, você vai fazer o exame nesse dia. Você tem conta no banco X? Não. Então, você vai ter que passar lá no banco também e abrir uma conta salário que a empresa paga nesse salário aqui. É uma conta que não tem custo para você, não tem problema, não sei o quê. Então, lá, naquele dia da aprovação de candidato, ele poderia já sair com requisição do exame. E aí ele pode mandar os documentos todos de forma digitalizada. Eu chamo essa pessoa para ser admitida. No dia da admissão dele, ele traz a documentação dele, que é o exame, que ele já pode ter mandado uma foto. Já mandou a foto, já mandou os dados da conta. E ele vem para assinar a documentação e começar a trabalhar. E fazer o onboarding dele na empresa. Eu melhorei o processo? Melhorei. Eu agi corretivamente? Agi.
Agora, eu posso fazer esse processo sempre, 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 sempre. Planejar, executar, fazer, aí conferir os dados, fiz a checklist, deu, bateu tudo certinho, e agir. Não vou agir nada, vou deixar para lá, vamos continuar nesse ciclo aqui. Então, a ferramenta o ciclo PDCA é um ciclo de melhoria contínua. Você roda, 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 está sempre fazendo crítica ao processo para que ele possa apresentar caminhos de melhorias naquele processo, de aplicação de melhorias naquele processo. Então, vê aí que o planejar é definir objetivo, traçar caminho, ok? O fazer aí, primeiro, treine os agentes do processo, tome providência necessária conforme o seu plano, né? Com tudo pronto, inicie a operação otimizada e observe. Checar, supervisione o trabalho, meça resultado, verifique padrão desejado, agir. Com base na análise dos dados obtidos com a checagem, defina a melhoria, qual foi o sucesso, se é preciso agir, melhorar alguma coisa a mais, investigando as causas, reiniciando o ciclo, sempre que for necessário. Então, ciclo PDCA, ferramenta muito utilizada aí no processo da gestão administrativa das empresas, que é muito famoso. E agora a gente tem a técnica, né, da análise SWOT, ou FOFA, né, que é a tradução das palavras em inglês, que é o strengths, que é o força, né? Weakness, não, o O. Então é FOFA. Strengthness, que é força. O O, que é opportunities, que é a oportunidade. Aí você tem o F, que é weakness, que é a fraqueza. E você tem o A, que é a threats, que é força, fraqueza, oportunidade, e threats é o A de ameaça. Ok? Então, é a análise SWOT, ou FOFA, onde a técnica, né, principalmente usada em planejamento estratégico, aqui vai como bônus, tá? Para você que, na verdade, isso aqui é utilizado em planejamento estratégico e que faz com que as pessoas envolvidas elas analisem a situação dentro da empresa e fora da empresa. Então, ela tem a força e ela tem, com essa força, uma oportunidade. E ela tem fraqueza. E junto dessas fraquezas surge uma ameaça. Então, é nisso que as empresas agem quando ela quer se posicionar no mercado. Ela quer se posicionar no mercado e ela vai avaliar como é que é a minha prestação de serviço. O que eu tenho de força? Ah, eu sou muito bom de recrutar, tenho uma ferramenta maravilhosa, tenho um banco de dados bom, tenho candidatos bom. Qual é a minha oportunidade que eu tenho? Bom, prestar um serviço com uma qualidade elevada. Eu posso me posicionar como uma empresa que presta serviço com um nível elevado, high ticket. Então, eu tenho o domínio do processo, eu faço um processo de recrutamento bem, e a oportunidade que eu tenho é de fazer isso para prestar serviço com profissionais de alto nível. Ah, eu tenho uma fraqueza. Eu tenho uma fraqueza porque eu tenho um software que é um software barato, um software com poucos recursos. Isso, para mim, é uma ameaça. Eu posso não cumprir uma obrigação acessória para o governo, eu posso desmotivar quem está dentro de casa e trabalha num software ruim, eu posso, com um software ruim, promover erros graves, então eu tenho que analisar isso. E aí o meu concorrente pode me vencer se ele tiver uma solução melhor, que controla custo, que controla processo, que controla qualidade, que controla pessoas, que controla tempo de entrega. Então, é isso. A análise SWOT, ela faz a gente fazer isso, inclusive, com a gente. Qual que é a minha força? Qual é o meu campo de força? Eu conheço muito de gestão de processos. Vou falar agora de mim, do Alex, dando um exemplo. Conheço muito. Qual a oportunidade que eu tenho? A oportunidade que eu tenho é de construir
um curso, treinamento, para desenvolver pessoas para que elas sejam tão boas quanto eu. Vou ensinar pessoas a serem especialistas em análise de processo. Ah, qual que é a fraqueza do Alex? O Alex, ele é péssimo na comunicação. Ele não sabe se expressar. Ele não sabe construir conteúdo. Ele não sabe dar exemplo. Ele não tem dinâmica para ensino. Então, isso é uma ameaça para o Alex. Porque se uma pessoa assistir o treinamento do Alex e não entender nada, o que vai acontecer? Ela vai dizer para outra pessoa que fez o treinamento que não gostou. E a outra pessoa não vai querer comprar. Então, o que a gente precisa tratar? Alex precisa melhorar a comunicação, a exposição, a, a, a forma, a metodologia de ensino do Alex vai passar a ter que mudar. Então, eu tenho que melhorar isso, é uma análise que eu tenho que fazer, análise SWOT na minha pessoa. E aí a gente vai crescendo, gente. A gente vai administrando, a gente vai melhorando, vai trabalhando as nossas fragilidades. E é assim que funciona. Isso na nossa vida e na gestão de processos. E aí, por fim, o que nós temos aqui? Os benefícios da análise SWOT na gestão de processos, que é identificação de pontos fortes e fracos internos da empresa. À medida que eu vou fazer gestão de processo, eu faço isso, aplico a análise SWOT, eu já sei quais são os pontos fortes e fracos da empresa e eu posso mirar ali para poder começar a trabalhar correção de processos. Segundo, análise externa, detecção de oportunidades e ameaças no ambiente externo. Então, o que do lado de fora pode impactar dentro da minha empresa, da onde estou inserido, da nossa empresa? Então, eu já tenho uma detecção que existe algumas coisas lá fora que podem influenciar. Eu posso ter gente lá fora capacitada que pode tirar funcionário do meu time, da minha empresa. Então, eu preciso estar atento. Eu preciso promover ações internas para que esse profissional esteja motivado, feliz, aprendendo, produzindo, motivado e para que ele não saia para uma outra empresa. E o 3, vantagens e preparação. Previsões de vendas, estratégia para cada combinação de fatores do SWOT e maior efetividade. Aqui, previsão de vendas, está falando para um processo de quem produz venda. Mas a gente pode aplicar isso aqui como uma estratégia dentro do nosso campo. TP, RH, as atividades que estão ali dentro, rodando, né, o quanto cada uma dessas análises de força, fraqueza, ameaça e oportunidade, quanto isso pode trazer vantagens quando a gente trabalha aquilo que é uma área de risco nossa, quanto a gente potencializa as nossas forças e as nossas oportunidades para que a gente cumpra aí o máximo de eficiência nos nossos processos. Então, como ferramentas técnicas para aplicação de melhoria nos processos, eu deixo esse conteúdo, baita conteúdo para você. Eu espero que você faça uso na sua empresa e vamos em frente. Vamos em frente porque a gente tem muita coisa para fazer ainda no nosso treinamento.